Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Cláudia, da CF Marketing Digital. A gente está começando agora e eu vou estar conversando aí com uma amiga que mora na Itália. Daqui a pouquinho ela vai estar entrando. Agradeço aí o pessoal que está entrando. E a gente vai estar conversando um pouquinho. A Ana, ela é gaúcha e ela já mora há alguns anos na Itália. E eu convidei ela para a gente conversar um pouco, porque assim, a gente tem saído muito pouco de casa, e o pouco que se sai, seja para ir num supermercado, seja para ir numa farmácia, o que a gente tem visto é que ainda tem pessoas que não se deram conta do que está acontecendo dessa pandemia que é o coronavírus. E a gente está bem preocupado, por quê? Porque isso é muito sério, né? Então, isso pra gente, a gente tem que de uma forma ou de outra conscientizar as pessoas que é pra ficar em casa, né? É pra sair o menos possível. Então, isso é uma coisa que me deixa bastante preocupada, porque a gente tem muitos idosos, a nossa população é muito maior que a da Itália, e são coisas que nos preocupam mesmo. Pessoal, eu tô aguardando um pouquinho agora pra Ana conseguir entrar ao vivo com a gente. E assim, eu tenho algumas perguntas que eu já selecionei, que eu vou estar fazendo pra Ana, que realmente são algumas coisas que a gente quer saber como é que funcionam lá, pra gente ter uma ideia como é que tá funcionando aqui. E tem outras coisas que eu vou visualizar aqui, ó, a Ana agora, assistindo aí ao vivo, para a gente ter uma ideia de como é que funciona lá na Itália e como é que está funcionando aqui, e a gente saber como é Oi. que funciona isso, né? Oi, Ana, tudo bem? Oi. Bom dia, boa tarde. Isso, aqui para a gente é boa Aqui, tarde. aqui já é boa noite. Tá bom. Ana, eu tô falando pro pessoal, né, que a gente te conhece há muito tempo, tu é gaúcha, trabalhou muito tempo na indústria farmacêutica, e tem toda essa ligação com a saúde. Então, eu acho super importante conversar com alguém que tem essa noção e explicar um pouco para quem está nos ouvindo, e depois a gente vai deixar esse vídeo gravado, da importância que é ficar em casa agora, né? Sim. E é sobre isso que a gente queria conversar contigo, tá bom? Tá bem. Eu espero fico muito feliz com o convite e espero mesmo ser de muita ajuda. Ciao Claudinha. Oi, Giovanni. Ciao, oi. Tchau. Tchau. De ser de muita ajuda e mesmo que as pessoas entendam bem o nosso objetivo dessa conversa, que é conscientizar, não é criar pânico, Claudinha. Eu fico com muito medo de falar, assim, quando as pessoas me perguntam, né, de exagerar, mas o fim não é exagero, é realidade. E então não quero que criar pânico, porque controle nessa hora é muito importante, mas sim de ser de muita ajuda e criar muita consciência nas pessoas da responsabilidade de cada um de ficar em casa hoje. Ana, eu selecionei algumas perguntas que eu vou estar te fazendo e o pessoal fiquem à vontade para mandar perguntas para Ana, conversar com a gente aí. Eu vou estar passando, você é uma intermediária aí, né? Perguntando para Ana. Tá bem. Tá bom? Ana, quanto tempo que tu mora na Itália? Esse ano vão ser 4 anos. 4 anos. 3 anos e meio, para ser mais exato. Tá certo. Ana, e há quanto tempo que vocês estão em casa desde a situação do coronavírus? Bem, quando eu voltei do Brasil, que eu cheguei aqui dia 23 de fevereiro, quando a gente desceu, que já entraram no meu telefone as informações que o ministro decretou, então, fechamento das escolas, centros esportivos, foi a primeira coisa, né? Centros esportivos, universidades e lugares de aglomeração. Desde o dia 23 de fevereiro, a Isabela está em casa, né? As escolas.
E agora, dia 11 de março, que foi quarta-feira passada, então, o decreto foi geral, né, para as empresas, todas as outras empresas, as escolas continuaram, e só tem algumas áreas, né, que são as farmácias, os supermercados e a área da agricultura, que trabalha em céu aberto, né, em lugares abertos, que tem permissão de continuar trabalhando nesse momento. Tá certo. A área de distribuição também, né, caminhões, carga, distribuição, né. Claro. E quando vocês saem de casa, vocês saem por qual motivo? E como é que funciona? É só um da família que sai? Como é que funciona isso? Não, desde do dia 23 já existia um documento que se chama autocertificação, que desde o dia 23 já foi, o governo já botou esse documento, um formulário na internet, que cada um tinha que andar já com esse formulário preenchido, já com, digamos, um cabeçalho, onde tu escreve ali teu nome, teu código fiscal, endereço, e se alguém te parava, né, em algum momento, tu teria que justificar. Ou tu estava indo para o trabalho, ou na farmácia, ou no supermercado. E desde o dia 11, que foi quarta-feira passada, então, continua a mesma coisa, só que a maioria, né, não tinha mais a justificativa do trabalho, então tu só pode ir para o supermercado ou para a farmácia. E agora ainda tem desde terça-feira, eles criaram um outro formulário, incluindo também que a pessoa se responsabiliza por estar sã, né, em plena saúde, sem sintomas, porque, na verdade, esse formulário é uma responsabilização de cada um de sair de casa, né, só Claro. em extrema necessidade. E, então, assim, estreitando bastante, né, as justificativas para tu estar fora de casa, né. E, infelizmente, eu digo para vocês que, mesmo assim, muitas pessoas, mesmo a gente vendo, assim, toda a tristeza que é, eu me emociono, porque a gente está vendo muitas coisas horríveis, assim, a gente vê a província de Bérgamo, Brescia e Milão, que são as mais atingidas, a gente vê as pessoas morrendo, e desde ontem os crematórios de Bérgamo não têm mais espaço, então eles estão indo para outras províncias para cremar essas pessoas, que eu digo para vocês, talvez isso seja uma coisa muito chocante, vocês me verem chorando e falando isso, mas talvez sirva para vocês se conscientizarem, porque essas pessoas morrem sozinhas, É horrível. não se despedem da família. Muito triste. Alguns médicos bondosos que veem a situação fazem uma videochamada para essas pessoas se despedirem, e depois tu não pode nem fazer uma honra fúnebre para tua pessoa querida, né? Essa pessoa é cremada e tu só recebe as cinzas dessa pessoa. Então, me desculpem, mas eu queria dizer que mesmo as pessoas vendo isso tudo, elas não se conscientizaram ainda que não tem que sair para fazer uma corrida porque não aguenta mais estar em casa. Porque a gente vê na televisão a polícia né, perguntando, mas o que tu está fazendo? E a pessoa, eu precisava sair. E essas pessoas são as pessoas que transmitem para as outras que são do grupo de risco e acabam colocando todo mundo em perigo, né? Fiquem em casa, é só isso que eu posso a gente tem aqui umas situações muito parecidas, assim, de pessoas que ainda não se conscientizaram, né, Ana? Que é preciso ficar em casa, que tem que ficar em casa. E a gente ainda tem mais, assim, pessoas que dizem assim, mas se eu não morrer do vírus, eu vou morrer da miséria, porque vai acabar meu negócio. Então, assim, as pessoas não têm noção do que elas estão falando, né? É uma coisa pena. Que nunca foi vivida. É uma pena, porque é uma coisa que nunca foi vivida por ninguém, né?
Assim, eu falo com A a minha gente nunca mãe imaginou. e ela disse que ela nunca viu uma coisa dessas. Então, assim, é realmente muito sério. Não é para fazer o alarde. O alarde que a gente quer fazer é fique em casa, né? Tenha cuidado, utilize os protocolos de higienização, se espirrar, as pessoas que têm contato, usa máscara. Então, é essas coisas, né, que a gente está focando aqui. Uma outra pergunta, Aninha, que eu queria te fazer é exatamente sobre isso, né? Como é que vocês estão fazendo essa coisa dos cuidados em casa? Os cuidados, por exemplo, com os bichos de estimação. Tu sabe que assim, ó, a gente também foi, digamos, pego de surpresa, né? Eu cheguei aqui no dia 23 e aí, assim, já quando cheguei em casa, já estava recebendo fotos das pessoas dos supermercados vazios, né? E vazios de tudo, assim, porque o pessoal dramatizou um pouco, muitos pegaram até com muita consciência e outros com nenhuma, mas o álcool gel, como é que é, a que boa, né, sumiu da prateleira já no dia 23 de fevereiro. Até hoje a gente vai no supermercado, talvez a gente tenha tido o azar de nunca pegar o reabastecimento, porque digamos que o abastecimento é uma coisa normal ainda. E então, assim, a gente não, desde o dia 23 não tem mais. Mas eu não sei, como eu trabalho na área da estética, né? Eu sempre tive álcool gel e aí eu Sim. tinha álcool ainda, que eu sempre gostei dessas coisas. Aqui a Candegina, que é a que boa. E depois eu até queria te sugerir, porque eu não sei se existe no Brasil, mas eu vi que nas sugestões do Ministério da Saúde aqui, eles sugerem também, porque tem alguns centros estéticos que, quando tu não tem o autoclave, existe um ácido que é obrigatório para tu higienizar, desinfetar os instrumentos, se tu não tem um autoclave, né? Eu não sei, peraí que eu não sei como é que gira aqui, mas se chama ácido paracêutico. Enfim. Ácido para... Depois a É, gente vai consultar, né? infelizmente, Claudinha, eu fui numa loja e achei interessante esse decreto, como é que é a recomendação do Ministério da Saúde, que é a que boa, né? O álcool e esse ácido paracêutico. Mas no final das contas, eu acabei cancelando essa foto. Mas eu me comprometo com vocês que eu vou achar essa recomendação, porque o ácido paracêutico, pode ser uma opção se existe no Brasil. Tu pode pesquisar, de repente, aí para sugerir para as pessoas, porque quando tu não tem mais a opção de comprar o álcool gel ou a que boa, né? Sim, aqui Então, o de álcool repente, gel pode já ser está uma opção. faltando, as máscaras estão faltando. E assim, uma Não, coisa que aqui dói desde o muito na início gente, né, também. Ana? É que Desde o aqui, início também. e eu queria até te perguntar em relação a isso, por exemplo, aqui as pessoas se aproveitam, assim, ó, para colocar um álcool gel a, sei lá, R$ 500, uma Não, isso máscara felizmente não cirúrgica. aconteceu. Pelo menos não é do meu conhecimento e né, a gente vai no supermercado e a gente vê que os preços continuam os mesmos. Se houve algum aumento, foi questão de alguns euros, mas é muito sensível para a gente poder ter percebido, né? Eu não percebi, mas isso não, isso não. Sim, Existe sim. a gente aproveita, né, Ana, para pedir para as pessoas assim, ó, por favor, assim, ó, eu tenho uma representação, né, e trabalho com esses produtos, mas por favor, se puder diminuir o preço, é isso que a gente está fazendo e não aumentar. É a hora de se ajudar, né, e não querer ganhar em cima de uma coisa que está afetando a humanidade inteira, né? A gente poderia aproveitar assim esse momento para trabalhar um pouquinho mais a coletividade, né? Ser mais irmãos, ser mais, com certeza, de Ser mais acordo. unidos sem dar as mãos, né, Ana? Vamos ser Mas mais unidos aqui sem dar também, as mãos. aqui também o pessoal se agitou, se assustou e todo mundo brigava nos supermercados até naquele dia ali bem que eu cheguei que eu voltei do Brasil.
Aconteceu sim, e desde então eu não vejo mais esses produtos, né? Mas eu tenho o ácido paracêutico esse, eu tenho ainda álcool gel, então a gente usa também com moderação e a gente usa o necessário, né? E tu me perguntou dos cuidados e animais de estimação. A gente pode levar eles, né, para passear e tal, mas sempre perto de casa, né? Sempre perto de Claro. casa. E aí, quando a gente volta com eles, então a gente higieniza as patinhas, tudo, higieniza sapato, né? Procura sair sem tocar em nada. Sim. E a gente tem sorte, né, que nós moramos na província de Como. A província de Como está entre as 3 províncias da Lombardia menos atingidas pelo vírus. Até ontem, nós somos uma província de 600 mil habitantes. Até ontem, eram 220 contagiados, doentes, como eles chamam. E 29 mortos, se não me engano, esse é o número. Então, assim, perto de Bérgamo, né, que tá na frente com esses dados, cerca de mais de 1.000 mortos, né, na província, e somando Brecha em Milano, né, são muitos mortos, muitos, em torno de 14 mil doentes, pessoas doentes, que eu acho que esse número já é um pouquinho mais agora, mas assim, é muita coisa assim, para 3 regiões que estão acumulando esse peso maior, né, e estão sofrendo muito, né, mas graças a Deus a gente está aqui do lado, gente, aqui do lado. 40 minutos, 30 minutos a gente está em Bérgamo, de carro. Então, eu sou muito grata, né, por me sentir um pouquinho mais protegida, mas a gente está tomando todas as providências, a gente está em casa. É cansativo também, né, porque a gente fica pensando, né, a gente não vê o que está acontecendo fora, a gente só através da televisão. Mas é o melhor que a gente pode fazer por nós, pela nossa família e pela família dos outros. É verdade. Ô, Ana, e o que os médicos falam aí? Vocês têm isso, assim, porque aqui a gente tem as entrevistas dos médicos, muito infectologista falando, e assim, na China, inclusive, tem algumas pessoas que tiveram o vírus e que agora se reinfectaram. Tu tem notícia disso aí? Não, de reinfecção eu não ouvi nada ainda aqui na Itália, né? Pode já ter acontecido, mas assim, eu procuro assistir sempre, né, no final do dia, o relatório da Proteção Civil. E chega, né, gente? Porque senão, né, a gente toma cuidado de não também ficar muito pesado, tu ouvir tudo todo dia, né? Mas então eu procuro só me atualizar. Os médicos, eles não são otimistas, eles são realistas. E são eles os que mais imploram para a gente ficar em casa, né? Aqui também. Para vocês terem uma ideia, assim, a coisa mais incrível, desde o dia 8 de março, 58 mil pessoas foram denunciadas, né? Ou seja, essa denúncia é que elas foram paradas em uma blitz e não tinham uma justificativa de extrema necessidade. Então, 58 mil pessoas que foram pegas, né? E as outras que não pegaram. Exato. Então, é muita falta de consciência, é muita falta de respeito com o outro, com os nossos queridos profissionais da área da saúde, que eu acho que se eles tivessem escolha, talvez eles preferissem ficar em casa com a família, cuidando da família, e não, de repente, sendo também um perigo para a própria família, porque eles estão em uma área de extremo contágio, né? E tem contato com a doença todo dia. Então, assim, eles são realistas e são eles que imploram para a gente de estar em casa. Tu tem razão. Hoje eu estava vendo um comentário do Dr. Fischer, que ele é do Mãe de Deus, e ele estava comentando exatamente sobre isso, que era um apelo, assim, que fizessem então por eles, porque assim, não, as roupas não protegem,
As máscaras, quando eles estão lá com os doentes, eles estão totalmente desprotegidos, né? Então isso é muito sério e assim é por isso que a gente fala, eu quis falar sobre isso e com alguém que está aí na Itália para que as pessoas que nos ouçam percebam assim o cuidado que a gente tem que ter e que é tão simples assim, né? Vamos ficar em casa, né? Deixa eu te perguntar, Ana, o motivo das mortes aí é pela doença ou é porque não tem os respiradores, por exemplo, para os doentes graves? A gente sabe que na Itália a população é muito de idosos, né? E eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Eu assim, eu não tenho conhecimento suficiente para dizer com certeza, né, os motivos, mas sim, né, é uma associação de pessoas que estavam no grupo de risco, mas no final das contas, né, depois de um certo número de contagiados que tomaram conta, né, das terapias intensivas, começou a faltar respirador, sim, e a maioria morre de insuficiência respiratória, né? Que coisa. E se a gente pode ser um pouquinho mais clara ainda e dura, talvez, se eu posso, os médicos têm que escolher nesse momento se tem entre uma pessoa mais velha e um jovem, ele escolhe um jovem que tem um futuro pela frente, e eu digo para vocês, a gente tem um amigo que trabalha na linha de frente, que ele é reanimador, e eles têm que fazer essas escolhas, ou tiveram que fazer essas escolhas. Essa semana chegaram 40 respiradores novos em Milão, e eles estão correndo com um novo projeto de um hospital específico para coronavírus na área da Feira de Milão, e estão trabalhando para que isso seja uma realidade o mais rápido possível, que é uma das luzes que eles chamam, né, para uma luz de saída para essa grande pandemia aqui na região, que é principalmente para desafogar Bérgamo, né, Bérgamo, Brescia, e atender, enfim, todas as pessoas que precisem. Tá certo. Ana, e me diz uma coisa, então os jovens também estão contraindo o vírus. Sim, sim, eu dei uma lida, assim, quando tu me convidou, eu pensei, né, vou dar uma... Aí eu achei, assim, né, dentro das informações, o presidente da Sociedade de Pediatria, né, informou que tem hoje, né, 300 crianças positivas, mas nenhuma delas é grave. Então, assim, não apresenta uma situação de gravidade para a área pediátrica, mas eles são condutores, né? Sim. E como todos nós jovens, mais jovens, que não estamos em um grupo de risco, né? Que não temos asma ou que né, não temos uma doença prévia, a gente pode não ser um risco para a nossa vida, né? Mas o nosso contágio pode ser um risco para uma pessoa, né, do grupo de risco. É verdade. Ana, e quando uma coisa que eu queria te perguntar, que eu tenho assim, bastante, acho que é um interesse geral das pessoas aqui, né? Quando alguém suspeita que tá com o coronavírus, qual é a conduta aí? Eles vão em casa fazer o teste, eles isolam essa pessoa, como é que Tu tem funciona? tu tem que ligar para eles chamam de número verde, né? Que é um número específico para isso, cada região tem o seu número. Em todos os intervalos de todos os canais de TV, eles passam, né, a emergência coronavírus, te dão todas as instruções de não contato, de não ter contato, de lavar as mãos, né, cuidar de higiene, todas as recomendações, e dizem, informam, se você apresentar qualquer sintoma, ligue para o número. Se eles identificarem um risco iminente para a tua vida, eles vêm em casa, na verdade, desculpa, eles vêm em casa, se tu tem os sintomas, eles vêm em casa te consultar,
E se eles verificarem, né, que tu tem, né, que o teu pulmão está comprometido, ou que se tu tem algum sintoma que te coloca em risco, eles mesmos te levam para o hospital para fazer, então, o teste e para tomar as providências necessárias. Mas tu não pode te dirigir diretamente para um hospital. Que os hospitais, hoje, o que eles fizeram? Eles pararam, cancelaram todas as cirurgias. Quem não tem, vai contrair. Porque se um tiver, vai passar para os outros. Então, por isso que a gente fala dessa seriedade que as pessoas têm que entender. Digamos que eram menos graves que, né, que os pacientes que estão chegando de coronavírus. E então, assim, os hospitais hoje estão trabalhando basicamente para salvar as pessoas do coronavírus, né? E eu até gostaria de aproveitar, Ana, esclarecer, né? Porque o pessoal aqui tem falado muito assim, mandam muitos telefones e se você tiver com sintomas, liga para o telefone, eles vêm em casa, fazem o teste. Não, não é isso. Ontem eu fiz o teste, eu testei para ver como é que seria. Então eu liguei para um 156 aqui. Eu era a número 40 na fila, então eu fiquei esperando para ser atendida. Quando eu fui atendida, eu perguntei: se alguém da minha família tiver com os sintomas do coronavírus, como é que faz? Que bairro você mora? Eu moro no bairro São João. Aí ela é só um momento. É o postão do IAPI. Vai ter que ir no postão do IAPI. Chegando lá, eles vão fazer uma triagem. E aí eles vão ver se tu vai fazer o exame ou não. Por quê? Porque aqui no Brasil não tem exame para todo mundo. E a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela prega: testem todo mundo. Quem está sintomático, quem não está, né? Quem acha que está com coronavírus, testa. No Brasil, não tem teste para todo mundo, então não vai ser assim. E o risco aqui, Ana, eu acho que ainda é maior, porque quem for. Aí ontem ainda mostraram quem vai para um posto. Então, digamos lá, chegaram 10 pessoas, 5 estão preocupadas que podem ter o vírus. Elas não vão ficar uma em cada sala, porque não tem uma sala para cada uma. Elas vão ficar 5 E tu fica exposto. E aí, assim, dali daquelas 5, quem não tem, vai contrair. Porque se um tiver, vai passar para os outros. Então, por isso que a gente fala dessa seriedade que as pessoas têm que entender, que as nossas condições no Brasil ainda são piores, a nossa população é maior. Então, assim, o que nos resta é ficar em casa, né? E talvez ainda para colaborar com o que tu está falando, Claudinha, é mais importante ainda ficar em casa, porque a gente não sabe a veracidade, né, dos casos, tu não tem a real noção de quantos casos tem. Todos aqueles que já estão comprovados, e já são bastante para um período curto, né, de entrada, de ingresso do vírus no Brasil. Então, as pessoas têm que estar ainda mais conscientes da importância que é ficar em casa, não ter contato, sem beijo, sem abraço. Eu sei que a gente gosta disso, a gente tem essa necessidade, vai sentir falta e vai dar mais valor ainda para o contato com os amigos e familiares depois disso. E, então, assim, sem aperto de mão, sem beijinho, sem abraço, né? Hoje a gente tem a sorte de ter esse contato que a gente está tendo agora, né? Pela internet, poder ver as pessoas que a gente ama, conversar, mesmo sem abraçar, mas se sentindo acariciado de qualquer forma, porque a presença é sempre, né, um presente. E aí, o que eu digo, assim, se o Brasil não tem condições de te dar real de ter transparência sobre quantos casos reais, quantos casos comprovados, é ainda pior e ainda mais importante a consciência de ficar em casa, né? E proteger os nossos queridos e os queridos dos nossos amigos e proteger todo mundo, né? É verdade. Ana, e me fala alguma coisa, então aí também teve falta de álcool gel, máscaras, como tu tinha falado, né? Sim.
Sim, Tá. teve desde o dia 23 de fevereiro, eu nunca mais vi essas coisas, né? Mas eu quero também, só uma coisa importante que eu queria ter falado, mas acabei não falando, do preço abusivo. A gente chegou a dar uma olhada, tipo, no Amazon, eu vi um tubinho de 240 ml de álcool gel, ah, se não me engano, tipo 149 euros, né? Não me lembro bem, porque isso foi bem no início, isso foi bem nos primeiros 5 dias e a gente ainda estava brincando muito ainda com a situação e, Claro. digamos, não, a gente não te cai a ficha, né? Não Eu tinha fico, noção da proporção que não, tomaria, né, Ana? não, É não, porque verdade. tu não acredita que no século, no momento atual que vivemos, que isso poderia acontecer com o mundo, né? É. E eu fico muito feliz com o convite, Claudinha, e eu reitero isso. E tomara que essa experiência da Itália, essa coisa triste que está acontecendo aqui, sirva para vocês ficarem em casa, se conscientizarem, e fazerem isso por vocês. É. Mas Ana, aconteceu sim alguns abusos, porque é, só para concluir, mas eu penso que esse preço chegou a esse preço na Amazon porque alguém comprou, alguém pagou, entendeu? claro, é verdade. É o que eu digo, né? E às vezes, né, isso que era bem no início, agora imagina no desespero, né, Ana? Eu É. fui ao supermercado ontem e uma das coisas que a gente percebe é assim, eles estão limitando, por exemplo, 5 quilos de arroz por pessoa, não sei quantas unidades de massa, mas a gente já vê algumas prateleiras vazias. E uma das coisas que a gente chama atenção, não adianta tu ir lá e comprar tudo, porque assim, ó, tu vai ter que dividir com os outros, porque quem for lá e não encontrar, vai estar indo, vai contaminar outras pessoas. Então, assim, é muito difícil isso. Eu acho que a gente tem que ter essa consciência que é a hora de não olhar para o nosso umbigo, é a hora de olhar para uma humanidade, Exato, né? Isso não está exato. acontecendo no Brasil, isso está acontecendo no mundo inteiro. E eu acho que cabe a nós, a gente tem que ter essa responsabilidade. Assim, eu fiz questão de fazer isso porque hoje eu tenho uma empresa de marketing que trabalha para a área médica. Nós convivemos muitos anos com médicos, né, Ana? Ainda convivemos. A gente não te cai a ficha, né? Convivo. E assim, Sim, eu aplaudo esses profissionais, eu prestigio esses profissionais que eles estão lá largando as eu famílias também. deles ou podendo contaminar as famílias deles para nos atender. Então, assim, façamos por nós e façamos por Pelos eles, outros. pelos outros, né? Eu acho que esse é o caminho. Eu também fico. Eu sou muito orgulhosa por ter essas pessoas que fazem tudo isso por nós e fico muito feliz e grata por eles, pela vida deles, mas também faço a minha parte, né? É isso aí, eu Faço a acho que a minha... gente tem que fazer a nossa parte. Quando eu pensei em te convidar, Ana, para conversar sobre isso, eu disse, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte. E hoje, a nossa parte no Brasil é pedir para as pessoas ficarem em casa, é pedir para as pessoas saírem nos casos de extrema necessidade. E aí eu quis mostrar um pouquinho do que já aconteceu na Itália, do que ainda está acontecendo na Itália, para poder trazer isso, usar a tecnologia para trazer isso e mostrar para as pessoas aqui que isso não é uma brincadeira, né? Isso é muito sério. Eu te agradeço muito, muito, muito a oportunidade, Claudinha, porque isso também tá me dando a oportunidade de ver aqui os meus amigos que estão me mandando um oi e boas energias e eu não consigo responder aqui porque é a primeira vez que eu participo. E obrigada, meus amores, obrigada por tudo, pelas energias e eu recebo tudo aqui. Obrigada pelos pensamentos bacanas, as mensagens que me mandam e me perguntam se está tudo bem. A gente está bem. Que bom que E vocês estão bem aí, a gente aqui é, reza por vocês. a gente está bem, né?
por sorte, a gente está numa área assim um pouquinho mais resguardada, né? Mas a gente, de qualquer forma, tem que fazer a nossa parte, porque não terminou ainda. E façam a de vocês, porque a gente está só no começo, né? Fico feliz também quando a gente lê que tem notícias boas, que tem gente pesquisando, né? E minhas orações também vão para essas pessoas que estão trabalhando na busca de uma vacina, né? De uma medicação que possa salvar vidas. Mas por enquanto, gente, a gente não pode contar com isso. A gente só pode contar com o distanciamento, com a nossa própria ajuda, que é ficar em casa, que é seguir as recomendações de higiene e de proteção. É verdade. Ana, muito obrigado. Um beijo aí em todos. Fiquem Obrigada. com Deus e vamos Obrigada. continuar nos falando. Claro. Vamos rezar, realmente. Eu acho que nessa hora é uma das coisas que a gente mais tem que fazer para que isso passe logo, para que a gente dê muita risada ainda junto. Muito abraço, muito beijo. Mas Exatamente. agora o recado que fica aqui para todo mundo. Gente, vamos ficar em casa. Vamos ficar em casa. Porque aproveitem para curtir uma coisa que a gente nunca conseguiu, que é curtir realmente a nossa família, porque a gente estava fora brigando e lutando por uma vida melhor. E, na verdade, tem uma coisa que importa mais, que é o nosso bem maior, que é o amor dessas pessoas que a gente ama, e acho que é um momento de interiorização, de meditação, de ver assim, o que a gente pode melhorar como pessoa. Porque, assim, a gente não é um momento de pânico mesmo. Se a gente segue o que